Seja bem-vindo a mais um vídeo, o primeiro vídeo de 2026. Um feliz ano novo a todos mais uma vez aí. Que vocês tenham um 2026 extraordinário. E preparei um baita vídeo para vocês aqui do Jorge Faiçal, qual é o nome dele mesmo? O que foi CEO do Pão de Açúcar. Uma vez nós assistimos uma entrevista dele, cara, eu achei fantástica a entrevista dele. E é Jorge Faiçal mesmo, tô olhando aqui. E ele deu outra entrevista, cara, fantástica, sobre o que é supermercado, as novas e bacana que nós falamos aqui todos os dias. Então, um baita vídeo, é um pouquinho longo, mas eu procurei pegar os principais pontos para você aprender demais do que é o futuro do supermercado, o que é a tendência, para onde você tem que pensar, certo? E lembrando nosso evento presencial, que agora já estamos em 2026, certo? E olha só, vou colocar na tela aqui os palestrantes. Coloca na tela aí, produção. Tá na tela? Colocou aí, ó. Gabi colocou, ó. Primeiro aí, eu aí, ó, fazendo um 2 aqui. Cara bonita, hein? Rapaz, mas mais bonita é essa moça de vermelho aí. A única mulher do grupo aí, certo? Tá aqui do meu lado. Depois nós temos aí, ó, Marcelo Martins. Anos de supermercado, açougue, distribuidora de carne. Temos o Wagner Donegatti, cara, anos de Pão de Açúcar, trabalhou com a Bilho, depois foi para o Carrefour, foi para a Coop, muito experiente. Operação de loja mesmo, raiz. Depois temos o Arisson, anos de compra, gerente de compras do DB, do JB, perdão, de Frutal, lá do Nino. Assim como eu também já fui gerente de compras do Seta. E em cima, Leandro Oliveira, já trabalhou no Carrefour, no Lopes, estava no Dalben agora fazendo um projeto, no Plurix fazendo outro projeto, especialista em price e gerenciamento de categoria. Temos depois o Gustavo Migoto, também já viu no nosso podcast, advogado especialista em direito bancário. Você que quer montar rede, alavancar, expandir, o cara é especialista nisso. Fábio Gomes, da contabilidade da FGF, que eu falo aqui todos os dias, um parceiro nosso, amigo, da nossa confiança, que não entende só de contabilidade, entende de gestão. Quem assistiu o podcast dele sabe o que é. E o Lucas Camargo aí, o especialista da maior empresa de delivery para supermercados do Brasil. Você quer montar uma loja dentro da loja digital, o Lucas é um dos mais experientes nisso, tem um case comprovado, tem um podcast também, de uma loja da Praia Grande que está vendendo 700 mil só de delivery, um supermercado de bairro. E, cara, esse é o time por enquanto. Pode aparecer grandes surpresas por aí para estar lá. Lembrando, nosso evento é 3 dias em Alphaville e nós vamos sair um dia para visitar lojas. Eu tenho 5 lojas em mente. Temos o Andorinha, o Trimais, Casa Santa Luzia, Taust e Confiança. Cara, para mim, as melhores do Brasil. E vamos ter uma aula de teórico mais prático. Quem é cliente da minha agência de marketing já está dentro. Você, um acompanhante, já está com acesso livre ao grande evento aí. E se você quiser entrar para a nossa agência de marketing e vendas, é só chamar aqui no link aqui embaixo do WhatsApp. E se você quiser também comprar o evento, tem o link aqui. E também, se você quiser contratar a FGF, a contabilidade que eu indico, da minha confiança, especializada nesse mercado, tem o link aqui. Agora, vamos derrubar esse conteúdo? Pode tirar da tela, produção, vamos derrubar esse conteúdo aí, fantástico. O setor de supermercados é um dos melhores termômetros que existem para medir a temperatura da economia do país. Eu não acredito que o Brasil, nos próximos 5 anos, vai chegar no nível asiático, mas ele deve chegar no nível americano e europeu. O futuro dos supermercados, do varejo alimentar, é online ou ainda nas lojas físicas? Né? Será que as lojas físicas vão morrer? Como que eles enxergam? E Não, Estão perdendo. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil. E olha só, quem é o nosso entrevistado de hoje? Jorge Faiçal, um dos executivos mais experientes do setor de varejo alimentar do país. Na carreira foram 6 anos de Walmart, 3 de Carrefour e 14 no Grupo Pão de Açúcar, onde se tornou diretor e CEO. Atualmente ele é o CEO da Plurix, empresa do Pátria Investimentos, dona de diversas redes de mercados regionais no Brasil. Caraca. Jorge Faiçal, cara, que prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Doni. E para essa conversa, obviamente, temos aqui Leandro Guissoni, professor de vários executivos no Brasil, nos Estados Unidos, especialista em negócios, análise de empresas. Lê, bora para mais uma? Bora para mais uma. E quem me ensinou muito sobre varejo num curto espaço de tempo, numa palestra que ele deu na FGV, num programa executivo, foi o Faiçal. Então é um grande prazer estar aqui com o Faiçal também. Obrigado, Leandro. E espero que a gente tenha novamente um debate provocativo, legal e em pró aí da evolução do varejo. Vai ser um prazer. Bom, varejo, a gente tem várias categorias, né? Uma delas, alimento e bebidas, e você tem categorias que são ticket médio maior, que são produtos de baixa frequência, e do outro lado, né, alimentos e bebidas com alta frequência, categorias que são essenciais para os consumidores, para as pessoas. E como que você vê
essa dependência, às vezes, do varejo, de alimentos e bebidas, como que tem evoluído isso e se é suficiente para sustentar a margem de um varejista no ambiente complexo de economia que a gente vive hoje, de mudança no comportamento dos consumidores. Olha, minha área é supermercados, né? E basicamente eu estou na área de alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas é um varejo de recorrência, né? Um varejo mais estável. Ele não depende drasticamente de crédito ou de taxa de juros para ele andar, né? Ele vai bem. Algumas categorias depende às vezes de um financiamento para comprar, por exemplo, a parte de vinhos, destilados, aquele fraldas, tickets maiores, assim, precisa às vezes o consumidor precisa de um certo financiamento para continuar com o consumo contínuo. As categorias não recorrentes ou discricionárias, essas sim sofreram mais até então. Né? Sofreram mais por conta de toda a conjuntura que o país viveu agora no pós-pandemia. Né? Mas elas também estão retomando em 2024. As empresas que tiveram caixa, conseguiram se preparar e conseguiram ter um diferencial competitivo interessante no consumidor, estão tendo um pouco mais de fôlego agora para passar 2024. As outras empresas que tiveram custos financeiros altos, dívidas altas, essas empresas ainda, com taxas, as taxas de juros também, vamos lá, não está previsto entre 9% e 10% para o final do ano. Subiu mais taxas depois. Altas ainda, as empresas que têm custos financeiros altos Bateu ainda vão 15. passar por um cenário de turbulência, né? Um cenário desafiador de aumento de produtividade, etc., para poder conseguir navegar por essa melhoria, ou surfar essa onda, essa pequena onda de melhoria que está vindo agora para 2024. O que você viu que mais chamou sua atenção na NFR? O tema principal da feira esse ano foi inteligência artificial. Né? É o que mais se discutiu. O que o varejista ainda está buscando são casos práticos de inteligência artificial. Se viu muito... Que eu ainda não vi. A questão mais conceitual da inteligência artificial. Como funciona, o que ela pode fazer. Mas ainda não se vê casos práticos robustos. Se vê É o que eu falo. experiências de back-office, experiências de consumidor, ainda num nível um pouco superficial. Muito superficial. Diferente de outras ondas do passado, que teve como, por exemplo, um metaverso que de repente pode voltar, ou um RFID que pode voltar com muito mais força para o varejo alimentar, eu acredito que a inteligência artificial vem para ficar. Vem para ficar e vem robusta para ficar. Esse foi um tema, a gente pode até falar um pouquinho mais disso. O outro tema forte veio exatamente esse que a gente estava discutindo há pouco, o papel da loja física. O papel muda, né, como eu disse, mas ela continua com força. Então, há, sei lá, 6, 7 anos atrás, se discutia o fim das lojas, né? Você deve lembrar disso. Tinha até um livro, né? Será que as lojas físicas vão morrer? Um professor de Harvard. Não morreu. Né? De suplemento, não. O resto, boa parte mas elas vai mudam morrer. o papel. Dependendo do tipo de varejo também, tem um pouco menos ou um pouco mais de disrupção. Talvez o meu mundo, supermercado, é a última fronteira, né? Exatamente. Fala muito de automação, muito robô. Nas atividades mais mecânicas, nas atividades mais repetitivas, mais de retaguarda, muita robotização, se viu também, se fala e se viu. Bom, a gente continua tendo um tema recorrente que é o uso dos dados de consumidor de uma forma crescente, né? Agora, se falando um pouco menos de experiência do consumidor e personalização, e mais agora de monetização desses dados. Principalmente do varejo como um veículo de mídia, o famoso retail media, que vem falando. Então, esse para mim foram os temas mais marcantes, né, NRF. Muito bom foi. E nas visitas? Porque vocês fazem visitas técnicas, né? Esse ano eu não estive lá em Nova York. Qual varejista que te chamou a atenção dos que você visitou boa pergunta, em Nova York, boa pergunta. que você acha uma boa prática compartilhar? Olha, Pausa aí, produção. Eu visitei vários, assim, e muito mais. Vamos ver o que ele valoriza como um bom varejista, né? Então, ele foi lá na NRF, nos Estados Unidos, vamos ver o que ele valoriza como um bom varejista. Vamos lá, vamos ver o que é um supermercado bom. Tá? Eu vou falar um pouco mais de supermercados aqui. A loja que mais me impressionou foi a Wegmans, que abriu uma loja em Nova York agora em outubro. Ela é uma rede de, se eu não me engano, salvo engano, depois a gente pode pesquisar no Google aí para ter certeza, por volta de 130 lojas nos Estados Unidos. Gigante. É uma rede, então. Nós estamos falando de uma rede de uma loja só, né? A experiência de perecíveis, de produtos frescos, é uma coisa espetacular. Perecível, que eu falo aqui todo dia. Variedade. Mudança desse sortimento, práticas operacionais, assim, mas é uma coisa que você sai realmente encantado, assim, com a peixaria que tem, com a área de pratos prontos, com a área de frutas e legumes. Então, por exemplo, na parte de peixaria, por exemplo, de pescados,
eu nunca vi um sortimento tão completo de sushi Olha ou isso. de peixes dentro de Nova York, né? Inclusive, salmão trazido do Japão todos os dias, um salmão especial Caraca. que chega do Japão todos os dias. Enfim, uma coisa espetacular, espetacular. Essa rede é uma rede... eu já tinha ido outras vezes em outros estados, né? Ali na região, e ele tem uma consistência na prática de perecíveis, assim, se você entra numa loja dessa, você Consistência? abandona o restaurante, sabe? Porque No resolve perecível. Olha fazer- isso, velho. Pausa aí, produção. Eu fui na Amazon. Olha as observações de um supermercado top nos Estados Unidos. Perecíveis fresco, variedade desses perecíveis, comidas prontas, consistência disso, a ponto de você abandonar um restaurante. Cara, esses são os códigos. Esses são os códigos que nós falamos aqui todos os dias, o que é tendência. Sensacional a observação dele sobre o que é uma loja boa. Totalmente diferenciada. Pode continuar. Amazon Fresh, também em Nova Jersey. É uma loja que me chamou muita atenção com os aspectos de tecnologia que ela tem. Ela tem pagamento pela palma da mão, não só pelo aplicativo, como a Amazon Go, que você entra, pega o seu produto e sai sem passar no caixa, mas ela tem pagamento biométrico. Ou seja, você pode chegar sem carteira e sem celular. Olha você isso. entra na loja, pega o seu produto e sai da loja. Com a palma da mão você paga. É Caraca. sensacional. Essa frictionless, né? Mas me chamou a atenção porque a loja estava extremamente vazia. Inclusive o próprio Amazon parou o rollout dessas lojas até que o Economics, sabe? Não fecha a conta. Não fecha a conta. Ela não fecha a conta. Ela tem uma aparência de cara, ela tem uma fama de ser cara, e o consumidor continua buscando preço. Preço agora. O consumidor daquela região, que é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, né? Eu sou muito fã do modelo da Costco nos Estados Unidos. Assim, há mais de décadas é um dos vencedores do varejo americano. O que você De gosta assinatura. dele, especificamente? Para mim, assim, o produto é o que chama mais atenção. Ele tem o produto correto para a necessidade da família americana. E não é da família rica americana, da família média americana. Obviamente tem pacotes grandes, né? Ele tem uma proposta de valor, o custo-benefício, né, do pacote. Então você tem que comprar 48 rolos de papel higiênico para você ter a vantagem que ele te oferece. Mas uma família grande que tem consumo para isso, ela estoca e consegue. Então ele tem uma tanto em alimentos como uma proposta de não alimentos incríveis. Assim, marcas expressivas na moda, na televisões, por exemplo, ou garden, ou coisas para casa, para outdoor, né? Que o americano consome muito o outdoor, né? Então é uma loja que me encanta cada vez que eu vou lá. Já fiz um vídeo Teve uma sobre nevasca, Costco né, aqui. nos Estados Unidos, e a gente estava na loja um dia antes da nevasca acontecer, que as pessoas vão se abastecer. A Amazon Fresh estava completamente vazia e a Costco parecia um Black Friday. Meu Deus. Filas, assim, eu quis comprar uma coisa para mim, nem consegui, porque filas imensas, assim. Um sentido de produtividade, consistência, eficiência que me encanta. Eles têm um sortimento de produtos bem interessante assim também, né? Você encontra coisas que não encontra Tem marca em outros própria, lugares né? ou com tanta facilidade. Pelo menos a minha experiência morando lá. Eu que moro nos Estados Unidos agora, venho pro Brasil para gravar, basicamente. Então valorizem esse podcast. Mas, sei lá, coisas alimentares ou outros produtos de casa acaba sendo meio que um passeio. Deixa eu ver o que tem ali, né? Exato. É um tipo de mercado onde eu vou menos com uma listinha de compra. Né? E eu sei que 70% que eu vou comprar é coisa que não estava na minha listinha. Eu sei que precisa do detergente, do tomate, não sei o quê. Mas, putz, eu às vezes saio de lá com, sei lá, um pote de alcachofra, que vem 4 potes, mas compra 4 potes de alcachofra. Ou um objeto de decoração da sala, mas que Você acaba saindo com uma acaba saindo compra meio carregado. híbrida ali, né? Sai. E é engraçado porque o americano não tem esse apego, por exemplo, ao próprio Sam's Club. Ele tem mais ao Costco. E, por exemplo, né, um colega meu lá na Universidade de Virgínia, quando eu morava lá, um professor já aposentado, uma situação econômica excelente, ele adorava sair para almoçar e comer um cachorro-quente do Costco e comprar um vinho, $1,50. alguma coisa. Exatamente. É o famoso mais cachorro uma quente. É gostoso. É muito gostoso. bom, eu comi. Eu fiz o vídeo É aqui muito já. bom. E aí Famoso. ele escolhia vinho e tudo mais, e saía, você vê que as pessoas gostam, né, da marca. É. lá. Mas eu... E não é sofisticado, né? Nada Não, do tipo. Ao nada. contrário, longe, né? Longe de uma experiência de Whole Foods, que você entra tudo bonito, aquele potinho com as sementes de romã, que não precisa descascar romã nenhuma, só come. É maravilhoso. Mas tem o preço. O Costco tem muito essa questão de custo-benefício mesmo. Né? Tem. Enfim, é um formato que me encanta, assim, pela praticidade, simplicidade, mas principalmente, assim, eu acompanho ele há mais de uma década já. A eficiência dele, a proposta de valor que ele tem são imutáveis. Assim, há uma década, pelo menos, ela está lá. É a mesma proposta, com a mesma quantidade de sortimento, com a mesma proposta de preço.
o item que entra em linha, ele é minuciosamente estudado para saber se ele tem fit com o consumidor da Costco. Então, eles fazem pesquisa para um item que entra. Olha em linha. isso. É muito interessante, muito interessante. E até fazendo uma analogia, né? Aqui a gente tem os atacarejos e você Exato. já estudou bastante, já atuou muito próximo. Como que você define a evolução do atacarejo no Brasil? Vamos ver, Muito vamos ver. interessante. O atacarejo vem mudando, né? Há uma década atrás, ele tinha uma participação muito mais efetiva de pessoa jurídica, né, de empresas. E ele vendia também para pessoa física, ou talvez até mais de uma década atrás, né? Estou falando de 2 décadas atrás. Vendia também para pessoa física. Ele nasceu para tampar um buraco, digamos assim, da distribuição geográfica e numérica das empresas de bem de consumo. As indústrias não chegavam. Não chegavam. As indústrias não chegavam no pequeno e conseguiam chegar a isso através de distribuidores ou através dos atacados. Os atacados cresceram muito com as indústrias que precisavam dessa distribuição. Em algum momento, why not vender para o consumidor final, né? E aí o consumidor final, vendo que aquele preço era um preço que o dono da padaria comprava, o dono do restaurante comprava, é uma proposta de valor sensacional. Absurdo, E o formato absurdo. explodiu no Brasil, né? O formato tanto explodiu que, de certa forma, ele foi minando, pouco a pouco, o formato tradicional que o brasileiro se acostumou com os hipermercados. Ele roubou praticamente toda a participação dos hipermercados da década de 90. Acabou com os na década de hipermercados. 90, começo da década de 2000. Os formatos de supermercado tradicionais, aqueles supermercados menores de bairro, eles ainda continuam com uma participação relativamente intacta. Mas os hipermercados estão caindo cada vez mais. É isso, é E isso. os atacarejos hoje já fazem quase por volta, se eu não me engano, por volta de 70% dos lares brasileiros já compraram no atacarejo. Caramba. É muito representativo. Se a gente faz um raio-x hoje do setor de supermercados, como que é essa pizza? Hoje, por volta de 50%, quase 50% são os atacarejos. 45%, por volta de 45% são atacarejos. Mais ou menos uns 30% são supermercados. Depois os outros 15% se divide entre hipermercados e as lojas de proximidade. As lojas de vizinhança, como Um Dia, Oxxo, Minuto Pão de Açúcar, esse tipo de formato. Mas eles tomaram uma participação imensa, né? E hoje, grande parte do faturamento dos atacarejos já vem de pessoa física, de consumidor final. O consumidor final adotou esse modelo. Na medida que o consumidor final adota esse modelo, ele vai exigindo cada vez mais serviços, cada vez mais Exatamente. categorias. Então, hoje, num atacarejo, você não via isso há 5 anos atrás, mas hoje você vê um açougue com carne fatiada na hora, um frios fatiado, presunto e queijo. Você vê até uma padaria vendendo pão francês dentro de um atacarejo que você não via há pouco tempo atrás. O sortimento aumentou. O mix, é o Já que eu se fala falei. de mais de 12, 13 mil itens em alguns casos. Pausa aí, produção. Que é muito. Antes, no passado, você Eu falava fiz vídeo com a média de 10 mil SKUs em atacarejo. Cara, se você tem supermercado de bairro e você vende aí menos de 5 mil SKUs, você está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Tá vendo ele falando? 12 a 14 mil SKU em atacarejo. Eu falo em média de 10. Pode continuar, produção. Então, hoje, num atacarejo, você não via isso há 5 anos atrás, mas hoje você vê um açougue com carne fatiada na hora, um frios fatiado, presunto e queijo. Você vê até uma padaria vendendo pão francês dentro de um atacarejo que você não via há pouco tempo atrás. O sortimento aumentou. Já se fala de mais de 12, 13 mil itens em alguns casos, né? Que é muito. Antes, no passado, se falava em 7 mil itens, hoje já se fala em 12, 13 mil. Então, na verdade, ele está se transformando, pouco a pouco, no novo hipermercado brasileiro, né? Os atacarejos atuais. Isso muda completamente a configuração concorrencial, o poder de decisão, junto com as indústrias, etc. Mas aí eu poderia estar olhando o pequeno e médio supermercado, ou a padaria da esquina, que comprava um produto no atacarejo, e hoje talvez a oferta não seja tão interessante assim para ele. Aí a gente começa a ver muitos atacarejos lançando seus marketplaces e plataformas digitais, mas a gente vê a indústria também lançando, né? Algumas indústrias, como a própria Ambev, lançando seus canais digitais para venda para esse pequeno, médio. Sim. Como que, assim, porque parece que deixou um buraco, né? O atacarejo à medida que focou mais no consumidor. Como que você vê? Então, existe um segmento também que vem se desenvolvendo muito rapidamente, que são os distribuidores. Então, especialmente para os distribuidores de food service, que vai diretamente nesses pequenos, e os distribuidores de geral, né? Então, sempre existiram, mas eles vêm crescendo a passos largos também nos últimos anos no Brasil, né? Eles vêm cobrindo essa eventual lacuna.
poucas indústrias no Brasil têm uma distribuição direta forte, nacionalmente falando. Sim, Obviamente Coca-Cola. existem indústrias regionais muito fortes naquela determinada região, mas indústrias uma nacionais, chips. estou falando de Ambev, estou falando de Nestlé, estou falando de uma BRF, Coca-Cola, por exemplo. Aí, ó. Esses são grandes players da distribuição direta. Que Agora, atende existem bem. outras indústrias a citar. Por exemplo, uma Procter & Gamble, por exemplo, ela atende diretamente o varejista, poucos varejistas. Ela tem uma rede de distribuidores, que é o que se chama de canal indireto. Ela faz pelo canal Exatamente. indireto. Nissin, por exemplo, uma grande indústria também, nacional, que faz praticamente 100% da distribuição indireta. Ok, Não a pausa aí, distribuição produção. direta. Usa O que ele falou tá certíssimo. Tem muita indústria que só usa distribuidor. A Nissin mesmo, no Seta, que era gigante, não atendia nós. Café Melita não atende, era distribuidor. Balduco, distribuidor. Poucas atende o cliente lá na ponta, como ele falou. A Ambev atende, Coca-Cola, cerveja Itaipava, né, que é Petrópolis. Poucas, as outras de café sem ser da Melita atende. O que ele falou é mais pura verdade. Eles jogam tudo no distribuidor para o distribuidor te atender. Unilever não atende praticamente ninguém mais, quase, muito pouco CNPJ. A Procter & Gamble, né, que é a P&G também. É muito normal, até em rede grande, tá? Essas indústrias não atender. O que ele está falando é mais pura verdade. são atacados e usam distribuidores locais. Então esse distribuidor, esse middleman, esse cara intermediário, vem ganhando força no país. O país que é um continente, né? Não é necessariamente um país, né? Sim, exato. São vários dentro de um, São né? Se for vários, comparar. exato. Você hoje comanda a Plurix, que é o braço do Pátria destinado ao setor de varejo alimentar. Destinado ao setor de supermercados. De supermercados. Exato. E vocês têm várias redes de supermercados regionais. Isso. Como que é essa experiência? Tá sendo para mim... Você que liderou o Grupo Pão de Açúcar. Pausa Como que é aí, hoje produção. liderar pequenas... Para vocês entenderem como funciona, a Pátria é um fundo de investimento onde o pessoal coloca dinheiro lá. Tem investimento em vários setores do Brasil. E no setor de supermercado, eles botaram dinheiro e saíram comprando várias redes aqui. Em São Paulo tem algumas. Em São Paulo tem o Boa, que é gigantesco, junto com o Dom Olivo, tem o Amigão. Os caras foram comprando rede, irmão. Pra você ver, os caras foram pondo dinheiro em supermercado, e aí o Plurix é o nome desse fundo dentro do Pátria. O Pátria é o fundo que investe em vários outros negócios, mas tem o braço desse supermercado, e aí esse cara toma conta da Plurix, né? Vamos lá, pode continuar, produção. redes de mercados localizados em pequenas cidades com 100 mil habitantes. Tá sendo para mim um aprendizado enorme, né? Eu, não só pelo Pão de Açúcar, eu passei pelo Walmart, quando cheguei no Brasil, passei pelo Carrefour. Então eu trabalhei sempre em empresas multinacionais, podemos falar assim, nacionais, né? Com operações em vários estados, etc. Então, aqui eu estou trabalhando com empresas onde como é que eu posso dizer? Onde o olho do dono está alcançando ainda. Né? A gente tem uma dinâmica de negócio onde nós, Pátria, nos associamos a varejistas de décadas já de existência, a famílias varejistas de décadas de existência. A gente mantém no comando daquela rede a família que Olha que fundou interessante. a empresa, e a gente trabalha próximo a essa família para manter as características regionais de negócio. Interessante. Características regionais a gente pode chamar de os símbolos locais, as marcas desses supermercados são símbolos na cidade, onde eles estão. As famílias fundadoras são símbolos na cidade. Ele tem uma capacidade de compra regional, de produtos regionais, produtos locais, que as empresas grandes não conseguem fazer essa compra. A compra do plantador de banana daquela região, da marca de cereais ali da cidade, do café da cidade. Por exemplo, a empresa grande não consegue ter esse tipo de especialização. E principalmente um aspecto que, na minha opinião, falta nas empresas hoje, que eu estou vendo isso na prática acontecer, é a dor do dono. Né? Aquela, de fato, quando visita uma loja, vê que tem fila no caixa, por exemplo, precisa contratar mais um recurso. Para aquela fila acabar, a decisão é na hora. Não vai levar para um comitê para aprovar e depois ter que passar por 3 diretores para aprovar. Não, aprova na hora. Né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença no dia a dia do cliente. Né?
E por outro lado, você leva a expertise de grandes redes, né? Você, Pátria, e isso é bastante interessante. Acho que é um propósito nobre, porque eu vejo claramente, né? A minha família reside em uma cidade com menos de 100 mil habitantes e eu vejo claramente isso acontecendo. E eu vejo os varejistas locais extremamente preocupados com o futuro também, né? Porque eles não sabem, será que eu tenho que começar a vender, não sei, produtos pelo Mercado Livre, né? Será que eu tenho que trazer rápido para cá? Será que eu tenho que fazer o quê? Eles estão... E por outro lado, são redes que ainda não se profissionalizaram tanto. Então, existe uma troca, né? Que é o meu dia a dia, é um dia a dia de troca. A gente tenta aportar valor para essas empresas locais na digitalização, como você mencionou, escala comercial, que a gente passa a comprar do fornecedor numa escala maior, enfim, vários outros controles financeiros do negócio, etc. Mas ao mesmo tempo a gente aprende muito. Hoje eu estou aprendendo muito. Vou te contar uma história. Eu fui numa loja da rede Superpão, do Paraná, né? Superpão é outra. Numa cidade chamada Pinhão. Deve ter uns 30 mil habitantes na cidade, uma cidade rural, né? E eu perguntei da digitalização, do e-commerce, como é que funciona nessa loja. Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí me leva num quarto, que é como essa sala aqui. Devia ter mais ou menos uns 500 pedidos de compra preparados ali para retirada. Na verdade, são sitiantes locais que, quando vêm para a cidade, uma vez a cada 15 dias, resolve todos os problemas. Então vai lá no dentista, vai no advogado, vai no Banco do Brasil e vai no supermercado e faz o picking e separa o famoso rancho, que é aquela compra do mês que ele fala, e você faz o picking, deixa lá nessa salinha e depois a empresa vai e entrega no sítio dele. Então, isso representa, a gente estava falando de participação de e-commerce no Brasil de 2%, por exemplo, nessa loja, isso representa 30% das vendas da loja. Olha isso. Então, isso é bem legal. Vamos digitalizar o rancho, sabe? Assim, é difícil, é outra brincadeira. É difícil até porque se você começar a vender pelo e-commerce, é difícil restringir questões de CEP, restringir questões, aí você não entrega, você tem que lidar com outras legislações, enfim, outras questões tributárias. Mas também, por outro lado, Faisal, eu vejo essas redes preocupadas e vocês têm um modelo muito interessante. De onde surgiu a ideia desse modelo? Porque me parece uma evolução, de certa maneira, do modelo de associação, de cooperativa, mas de um fundo, enfim. Onde surgiu essa ideia desse modelo? Olha, assim, o mercado de supermercados no Brasil é extremamente pulverizado. Então, primeiro surge de uma potencial consolidação, em parte, né, obviamente. Se você pensar, por exemplo, no setor de drogarias, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você encontrava os farmacêuticos que eram donos das suas farmácias, né? Hoje você já não vê mais isso. Você vê lá DPSP, você vê RD, todo Raia Drogasil, todo um mercado bastante consolidado. Então, um pensamento um pouco parecido, tá? Obviamente que em proporções diferentes. Se você pegar, eu não sei exatamente o número, mas eu posso chutar aqui, não vou errar muito, tá? As 5 maiores redes do país devem representar por volta de 19%. 5%, 7% do mercado varejista. Não, de alimentos. Está uns 19 hoje. Então, pouquíssimo consolidado, muito pulverizado. Existe uma cauda longa de redes assim, de 5 lojas, 7 lojas, 2 lojas. Então, esse é um fator, né? Parte da ideia, né? Que foi construída, parte da tese que a gente chama, no fundo. A outra parte existe ainda um momento sensível da sucessão das famílias nos controles das redes, né? Sucessão e questões financeiras que podem estar atreladas a isso. Então, existe essa consolidação pode gerar valor para o fundo. O fundo compra por X e pode, depois de algum tempo, se prevê por volta de 5 a 7 anos, vender por Y. Né? Então é uma oportunidade que surge na consolidação. Já não é a primeira empresa de fundo de investimento que viu essa possibilidade, está vendo. O que nos diferencia é que muitas insucessos assim, no passado, ou fracassos, para ser mais agudo, foram decorrentes de falta do respeito com essa regionalidade. De comprar 100% de uma empresa, tira a família fundadora, deixa ela de lado e vamos lá nós tocar do nosso jeito. E não dá certo. Então a gente está mantendo sócios. É um pensamento associativo, sabe? Então é associativo com potencial consolidação em um setor, como eu disse lá no comecinho, que é um varejo resiliente, é um varejo recorrente, não é um varejo que depende Pausa aí, produção. De momentos bons. Olha só, o que ele falou é muito importante. Por que o fundo entrou nisso? Então, eles viram uma grande oportunidade de ausência de sucessão, essas grandes redes não tem quem vai tocar, questões financeiras, então ele deve pegar empresas endividadas, e isso diminui o valor da rede,
eles compram essas redes, mantêm os sócios, e o sócio deve ficar com uma pequena parcela, para vender isso daqui a 5, 6, 7 anos. Aí ele fala que no passado deu errado porque os caras chegavam e mudavam tudo. E aí apanhava dos regionais. Eles tiravam a regionalidade e apanhavam. Agora eles estão fazendo diferente. Estão mantendo a família sócia e estão mantendo a cultura, a regionalidade. E o objetivo deles é vender daqui a 5, 6, 7 anos. Melhor, então eles compram na baixa e querem vender na alta. Quer melhorar a bandeira. Lá no futuro eles querem revender isso. É onde o fundo ganha dinheiro com essa compra e venda de redes de supermercado. Da economia, como um eletrônico, por exemplo. O eletrônico, quando está no ápice, cresce 20. Quando está na baixa, cai 20. Aí destrói, né? Destrói aquilo que foi construído. O alimentos é mais resiliente. As crises não são tão agudas assim. Sim. Então, as grandes redes de supermercado representam 5 a 7% do total top 5, talvez. desse segmento. Como que essas grandes redes encaram os pequenos varejistas, os supermercados locais? Como que eles enxergam? Estão ganhando ou estão perdendo para eles? Estão perdendo. Regional hoje, mais forte. Não é só de hoje, há um tempo já os varejistas regionais vêm ganhando participação de É mercado. isso, ó, que eu tô falando. Essa consolidação que eu falei há pouco, como o Pátria tá defendendo, de certa forma ela já vem acontecendo com algumas macro-regiões, com algumas regiões. Então, a citar varejistas que eu admiro, inclusive, Mufato, por exemplo, em Londrina, sede em Londrina, o Grupo Pereira, por exemplo, que tem BH, Comper e Forte Minas. Atacadista, em Florianópolis e na região lá do Mato Grosso do Sul, o Savenhago em Ribeirão Preto, o Marte Minas, que tem o Dom Atacadista no Rio de Janeiro e o Marte Minas em Minas Gerais. São redes que há pouco tempo atrás não se ouvia falar. Pouco tempo, eu digo uma década. Quem é do ramo conhece, mas no Mateus, por exemplo, outro bom exemplo já de empresa listada. São empresas que, vamos falar, 20 anos atrás, elas não participavam do cenário. E hoje elas participam, mas participam fortemente do Exatamente. cenário. Essas empresas que eu citei, salvo exceção de uma ou outra, são empresas na casa de 2 dígitos de bilhão de faturamento anual. Caramba. Algumas delas já vendendo mais do que Grupo Pão de Açúcar, que até então era primeiro lugar, hoje é quinto lugar do ranking, quarto, quinto lugar do BH ranking. mesmo, regional. A divisão do varejo Carrefour, que também diminuiu bastante, enfim, entre outros, né? Sem citar tantos nomes, mas essas empresas regionais vêm ganhando participação no mercado fortemente. E não só essas de bilhões já, mas empresas pequenas, entre aspas, já não tem mais nenhum menino. Empresas aqui, por exemplo, do interior de São Paulo, você tá Taust, Confiança. Confiança, por exemplo, Aí, ó. de Bauru. É uma Saber. loja espetacular, assim, uma proposta Aí, ó. de valor espetacular. Pausa aí, produção. Talvez uma das melhores lojas do Caraca, é o que nós falamos aqui todos os dias. Eu não assisti esse podcast. Na hora que ele falou aqui do interior, eu falei, Confiança ou Taust? Vamos ver se ele vai falar do Taust. Ele vai falar que uma das melhores lojas do Brasil. Olha só o que eu falo aqui para vocês. Olha o que eu falo para vocês. Por isso que eu falo do Confiança e do Taust. As lojas são muito parecidas. E eu quero visitar no evento presencial. O Confiança e o Taust está gritando na minha cabeça para ser visitado. Cara, sensacional. Pode colocar a produção. Brasil e é uma rede regional, né? Fazendo um trabalho Uma muito das bem melhores feito, do Brasil é uma regional. família muito focada no negócio e, como eu disse lá do Costco, né? Muita eficiência, muita consistência, proposta de valor, assim. impecável. Consistência. Interessante porque Faltou falar nos ele tal, o Estados Unidos Taust. é muito concentrado, muito consolidado o mercado. E aqui havia apostas de que seria. Tanto que muitos varejistas fizeram muitos investimentos que talvez até hoje estão pagando preço por esses investimentos. Mas o que eu acho também interessante é que se você olhar o ecossistema ao redor desse varejo de alimento, ele também está mais complexo, bem mais complexo, né? Então, a gente tradicionalmente Pão de Açúcar, Carrefour, competindo com essas e coexistindo com essas redes regionais, muitas que você citou, redes fortes e admiráveis. E eu não sei como que está também pensando em profissionais que querem trabalhar no varejo, porque isso demanda profissionalização. Boa Então, pergunta. não sei, assim, as pessoas, os jovens querem trabalhar em empresas varejistas ou ligadas ao varejo, hoje no ambiente que todo mundo quer fazer uma startup, tecnologia, como que tá a carreira no varejo? Boa Então, pergunta. isso é uma coisa que realmente sempre me faz. A gente se conheceu lá na FGV, né? E falta capacitação hoje. As pessoas estão tendo que aprender um pouco no braço, sabe? Então, falta uma capacitação mais de explicar para os jovens esses diferentes canais, o basic, sabe? Falta até o basics, assim, de explicar
quais são os diferentes canais de atuação, como se faz cada um deles, como funciona de uma maneira didática, e como que ele entra um pouco mais preparado no mercado de trabalho. Já começa ali no início da carreira. Nos profissionais atuais, vou te dizer que muitos ficaram pelo caminho, não conseguiram entender essas mudanças, essas dinâmicas que vêm acontecendo. Não é que elas pararam de acontecer, elas continuam numa velocidade enorme. Então tem alguns que não têm paciência, não têm interesse, não têm curiosidade e acabam fazendo a mesma coisa sempre até serem substituídos por alguém que tenha essa visão. Então eu tenho hoje uma dificuldade de preencher as minhas vagas, as minhas cadeiras com profissionais que entendem essa dinâmica nova do varejo. E tenho certeza que não sou só Todo eu, mundo, tem meu vários filho. colegas que têm também a mesma dificuldade. Todo mundo. Especialmente, assim, Leandro, na parte digital, né? Vou fazer 50 anos, né? Eu não sou um nativo digital. Eu vim de empresas incumbentes, né? E confesso, assim, que para aprender aquela sopa de letrinha digital que os jovens ficam falando na sala de café, o que ele falou? Eu quero entender. Ou eu pergunto direto, não tenho a vergonha de perguntar, e pergunto, e exponho a minha ignorância publicamente, que nem todos fazem, ou eu vou tentar aprender por fora. Não tem curso por fora, não tem um lugar que você pode, sabe? Não é fácil de encontrar. Vou lá nos podcasts, vou lá entender o que significa tal coisa, e vou aqui, vou cavuca ali, cavuca aqui, até eu conseguir entender direito. Mas existe, sim, uma questão de capacitação hoje no mercado de trabalho, de varejo específico, que é algo... Isso que ele gravou isso ainda, ele não viu o que aconteceu Com mais de 25 anos de experiência no setor de supermercados, passando por Walmart, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Olha, algumas. Talvez a mais difícil, de maneira prática, foi o fechamento do Extra Hipermercados. Essa foi uma das mais Rapaz, difíceis. essa foi pesada mesmo. Porque envolvia mexer na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Envolvia mexer num orgulho, num amor pela marca que muitas pessoas tinham. A decisão era inevitável, né? Não poderia ser postergada mais, mas realmente foi uma decisão difícil. Mesmo tendo convicção e certeza, foi uma decisão muito difícil. E por que foi inevitável? O que levou ao fechamento? Olha... O canal foi perdendo força. Assim, questões públicas, né? Como foi público todo... De fato, era muito complicado fazer a mudança em pleno voo de um formato que tinha muita dificuldade na proposta de valor para o consumidor, né? Os atacarejos vêm crescendo de uma maneira muito veloz. Muitos virou A competição açaí. dos hipermercados era direta com os atacarejos. E chega uma hora que você precisa tomar uma decisão, né? Acabou, perdeu, decisão, jogou a toalha, né? Obviamente foi uma decisão coletiva, né? Não foi uma decisão minha, sozinha, mas foi uma decisão complexa de ser tomada. Enfim, eu considero uma decisão correta e uma decisão... Foi correto, pô, não dá né? mais pra jogar, não. Agora, de tempos em tempos, a nossa carreira é desafiada com decisões difíceis, né? Se a gente a minha experiência é que quanto mais a gente posterga, maior o problema fica. O problema não desaparece. Quando é um problema de fato, ele não desaparece. Então, às vezes, quanto antes tomar essa decisão, menor o problema vai ser, né? Então, essa foi uma das decisões. As mudanças de empresa também foram decisões complexas, difíceis, mais do ponto de vista pessoal, né? Mas do ponto de vista profissional, quem trabalha no varejo tá decidindo coisa todo dia, né? E falando em decisão, tem até, salvo engano, o Obama, no livro dele, fala que, imagina o cargo de presidente dos Estados Unidos, né? Tudo que é decisão mais ou menos fácil, ou que a probabilidade de uma escolha ser muito melhor do que a outra já é mais evidente, 80%, 70%, essas decisões já são tomadas, não chegam até ele, né? Quando chega é porque é 49%, 51%, assim. Qual é o caminho a seguir? Não tá claro. Então, é só decisão difícil. Mas um outro aspecto, para finalizar aqui, que eu acho que é interessante da sua carreira, Liderança é escolha. Liderança é escolha. E escolha é renúncia. E escolha é renúncia. É isso aí. E com essa experiência tão rica, tão vasta que você tem alguma experiência de fracasso que você pode compartilhar? E o que você aprendeu com esse caso? Sempre tem, né? Muitas. Olha, tem... O que eu posso dizer? Tem várias etapas de fracasso, assim, na minha trajetória. Anos mal sucedidos, assim. Eu fui um cara comercial por muito tempo. Mais de 20 anos trabalhando como comercial de supermercado, né? Várias apostas, assim, putz, se eu pudesse voltar atrás, depois fiquei cultivando aquele erro por tempos e tempos, né?
apostas comerciais nos fornecedores errados, compras erradas, promoções erradas. Isso vem Todo mundo. com muita, Quem nunca? com muita frequência. Né? Projetos assim que não foram bem sucedidos, como por exemplo projetos digitais, agora mais recentemente, apostas digitais que foram feitas como plataformas, de transformar a empresa numa plataforma, marketplace, não funcionou. Uma plataforma last mile, por exemplo, não funcionou. Algumas apostas, assim, às vezes você tem toda a convicção do mundo num determinado investimento e Acontece. você está com o sócio errado. Né? Você acertou no negócio, mas não acertou na pessoa. Né? Sim, E demorou acontece. tempos para poder tomar uma decisão de troca, por exemplo, da equipe, esse tipo de coisa. Então são diversos, assim. Eu não me lembro de um erro retumbante, assim, sabe, que eu possa declarar, mas erros sempre contínuos. Erros Sim, acontece, normal. E para mitigar erros, qual que é a sua visão sobre fazer pequenos testes rápidos, essa cultura de startup no varejo? Porque o varejo está na ponta, responde muito rápido. Se você fizer um teste, se vai vender mais, vai vender menos, o preço... Eu já fiz muito teste, né? Quem me acompanha que sabe. E assim por diante. Poxa, o varejo é um ambiente que dá para se testar muita coisa, dá para ter um mindset de startup. Qual que é a sua visão sobre esse mindset de startup no varejo, para testar pequenas coisas? Eu acho que eu sempre tive mindset de startup, viu? No varejista, a experimentação, né? Você tem... Principalmente quem tem um sortimento muito vasto e, às vezes, lojas, grande quantidade de lojas, então você pode testar, você pode correr o risco de fazer. Agora, depende um pouco... O varejo também tem uma questão do timing, né? Do tempo que você toma a decisão. Às vezes, a decisão mais rápida, às vezes, é a melhor decisão, porque é muito rápido. E você, no varejo de alimentos, especificamente, você tem liquidez para resolver. No varejo mais discricionário, um erro, às vezes, você vai conviver com aquele erro 1 ano, 2 anos. Mas mesmo assim, valeu a pena ter decidido porque você aprendeu o caminho que se segue. Então, você pega o caso lá da Amazon, né? O fast fail, né? Ele trouxe o conceito de fast fail, né? Erra e conserta e faz outra coisa. Eu só acho que errar muitas vezes a mesma coisa aí já é um problema. Como o Einstein diz, a insanidade. Erra bastante, erra rápido, mas erra erros diferentes. E acerta, né? E corrige a rota. Fazer a mesma coisa repetidas vezes que não deu certo é insanidade, né? Acho que é atribuído ao Einstein. Mas é isso aí. A mesma coisa esperando resultados diferentes, né? Isso, esperando resultados diferentes. Sabia que faltava um elemento. É isso aí. E com essa citação de Albert Einstein, na voz de Leandro Guissoni, a gente termina esse papo. Faisal, muito obrigado por ter vindo. Legal, muito bom. Eu gosto de trazer conhecimentos que validam o que nós pensamos. O que eu falo sempre aqui. Então, o cara validou qualidade dos perecíveis, consistência, mix. Cara, legal ele falando do confiança. É o que eu falo aqui o tempo todo. Ouvir de um cara desse experiente, que ele também tem o confiança no topo, cara, é mais uma validação de que esse é o caminho. É entregar todos os 10 pilares que eu falo aqui todos os dias. Entendeu? Muito legal o podcast, muito legal. Espero que você tenha gostado. O primeiro vídeo do ano. Sábado, domingo não tem vídeo, te vejo segunda-feira. Aí vai ser uma metralhadora de novo. Tome um vídeo por dia. É isso aí. É nóis.